Olá pessoal, esse é o Édipo do Zero e essa é a aula número 1. Vamos falar sobre paradigmas. Bom, apesar de ser a aula número 1, não se esqueçam que teve a aula 0, afinal é Édipo do Zero. Quando eu falo de paradigma, normalmente no senso comum, no dicionário, você vai encontrar como um modelo, né? Um modelo que você usa para pensar uma situação, um fenômeno, né? Como se fosse um conjunto, né? Um posicionamento para você olhar a partir daquele lugar, daquele referencial. E quando você pega essa questão e pensar no que é o paradigma psicanalítico, normalmente você vai ter como resposta que é o Édipo, que é a proposta aqui desse curso, né? O paradigma edípico. Só que é interessante perceber que não necessariamente todos tomam Édipo pela mesma via, né? Alguns abandonam, alguns leem de uma outra maneira, localizam no outro ponto, que é o que acontece, por exemplo, com a proposta kleiniana, que vai enxergar o Édipo no momento anterior à proposta do Freud, como vai ter o Lacan, uma visão mais estruturalista do Édipo, e por aí vai. É interessante que essas formas de olhar o Édipo, manter o Édipo para pensar a psicanálise, mas de maneira distinta, acaba criando uma certa babel, né? Uma certa confusão na comunicação entre a comunidade psicanalítica, que é uma coisa que é apontada por um cara chamado André Green, um psicanalista, que ele vai falar assim, existe uma babel aí na psicanálise em que não se conversa. Então você tem lá os kleinianos não conversam com os lacanianos, que não conversam com os bionianos, que não conversam com os winnicottianos, que não conversam, e fica essa coisa um pouco confusa. De alguma forma, meio que cada um tentando reivindicar, né, o futuro da psicanálise para si. Então você vai encontrar isso de uma maneira muito bem desenvolvida, muito aprofundada também, num texto chamado O Tronco e os Ramos, né? É um livro, né, tenho aqui em e-book, do Renato Mezan, que é um livro que se propõe a pensar tanto o tronco Freud como seus ramos, né? O que vieram pós o Freud, os pós-freudianos, e como é que eles pensam tanto a clínica como a teoria. E eu indico muito que vocês leiam aqui o capítulo 2, Paradigmas e Matrizes Clínicas, né? E o Mezan faz toda uma série de análise para entender o que estão chamando de paradigmas dessa proposta. Então, proposta do Greenberg-Mitchell, que vai dividir modelo pulsional, modelo relacional. Aí você vai ter lá um outro autor que vai dividir a psicanálise em 3 paradigmas, então colocar Freud, Klein, Lacan. Então, meio que cada um fazendo uma divisão e de alguma forma reivindicando essa continuidade de Freud, essa ruptura de Freud. Porque veja, é interessante pensar nisso, assim, as propostas é sempre assim, de uma ruptura, mas não uma ruptura e montar algo novo, é uma ruptura e montar uma continuidade. Então, assim, você tem aqui o modelo freudiano dando conta disso, e você tem um modelo não freudiano, mas que dá conta de uma parcela que o modelo freudiano ainda não dava, né? Então é legal pensar dessa maneira, né? Essa ruptura, ao mesmo tempo uma continuidade, esse paradoxo, e você vai poder encontrar talvez uma leitura mais clara sobre isso, né, um pouco mais, talvez, precisa, na proposta feita por Thomas Kuhn, que tem nesse livro aqui, ó, A Estrutura das Revoluções Científicas. Thomas Kuhn é um cara que vem da física, né, e ele tem uma proposta aí de paradigma. Ele vai dizer, um paradigma ele é feito de 4 elementos, né, ele é composto de 4 elementos. Ele coloca assim, primeiro, problemas exemplares. Segundo, generalizações simbólicas. Terceiro, modelo metafísico. E quarto, conjunto de valores. Então ele fala, um paradigma ele vai ter esses 4 elementos, né, cada um com o seu preenchimento, e que esses 4 elementos então servem para aprender um fenômeno, uma situação, compreender, propor algum tipo, né, de método de resolução de problemas, e a finalidade de um paradigma é justamente solucionar problemas. Então o paradigma, enquanto ele consegue solucionar problemas e consegue oferecer um modelo para isso, consegue oferecer uma metodologia para isso, uma compreensão para isso, manter uma unidade de um conjunto científico para isso, ele está funcionando. Mas ele vai dizer que em determinados momentos um paradigma começa a ser ineficaz para certas problemáticas que aparecem. Então, alguns problemas começam a aparecer e esse paradigma parece que está um pouco atrasado com relação à solução dessa problemática ou à proposta para a solução. Então, começa a entrar numa crise, e essa crise então pode se agravar até um ponto que é necessária a criação de um novo paradigma.
E aí o Thomas Kuhn, para explicar sobre isso, ele vai pegar a física do Newton e a física do Einstein, mostrando que Newton tem uma proposta que ainda hoje é válida, ela soluciona uma série de problemas, só que alguns outros problemas que começaram a aparecer, a física do Newton já não tinha resposta, já não conseguia dar conta. Então começaram pequenas quebras, e aí ele vai mostrando nesse livro que outros físicos também vinham com propostas que balançavam Newton, mas não chegavam a ter a necessidade de um novo paradigma, né? Mas chega um momento então que Einstein ele consegue, então, ele faz uma proposta diferente, ele vai ter uma ampliação, vai ter uma ruptura e uma nova forma de pensar uma série de problemática. E aí então, pensando nesse sentido, alguns autores, né, vão tentar pensar a transposição desse modelo do Thomas Kuhn para a psicanálise. E quem vai fazer isso de uma maneira assim brilhante, né, de uma maneira muito interessante, é o Loparic, né, o Zélico Loparic, que eu falei no outro vídeo. Eu vou indicar para vocês procurarem no Google dois textos, né? Um é do Loparic, chamado O Paradigma Winnicottiano e o Futuro da Psicanálise, e também procurem um texto chamado Paradigmas na História da Psicanálise, do Leopoldo Fulgêncio, né? São dois autores que eles têm uma precisão assim, metodológica, epistemológica muito grande, são muito preocupados com isso, né? Então ali você vai encontrar como é que eles vão transportar esse modelo do Thomas Kuhn para a psicanálise. Então, se você começar aqui nesse do Loparic, um trecho que eu queria destacar, ele vai dizer assim, ó, então essa divisão que eu fiz, que o Thomas Kuhn coloca, né, do que um paradigma tem, do que é composto, problemas exemplares, generalizações, ele faz uma leitura assim, ó. Então você tem os exemplares, isto é, problemas centrais que dizem respeito aos fatos acessíveis em alguma forma de experiência, observação, experimentação clínica, acompanhados de suas soluções. E, aí ele coloca, compromissos teóricos dos quais constam a. generalizações usadas como guias na pesquisa, b. modelo ontológico do domínio estudado, a parte propriamente metafísica dos paradigmas, c. modelo metodológico, os métodos de pesquisa franqueados, analogias e metáforas permitidas, e d. valores, alguns deles epistemológicos, né? Então, relativos ao modo como deve ser elaborada e praticada a disciplina em questão. Então, ele traz essa ideia e dentro da proposta que ele vai carregar, e você vai encontrar isso também bem descrito no texto do Leopoldo Fulgêncio, é que a problemática da clínica dos tempos atuais, né, a ideia do complexo de Édipo já não está dando conta daquilo que a clínica apresenta. Por exemplo, uma das coisas que se fala muito hoje é a questão da clínica do paciente borderline e que, pelo viés psicanalítico edipiano, você não consegue enxergar essa problemática, né? Ou você enxerga de forma insuficiente, né? Então, tem um texto, se vocês quiserem procurar, que também é muito claro o que eles estão propondo aqui, é um texto de uma mulher chamada Margaret Little, que é uma psicanalista, e ela foi atendida por Winnicott. Então ela foi paciente do Winnicott primeiro, depois ela se forma, ela faz a formação em psicanálise, né, psicanalista, e ela tem um texto contando, né, a experiência de análise com Winnicott. E ela fala que algumas vezes ela fez análise e na análise tomavam pelo viés edipiano. E que isso não tinha eficácia alguma e que só finalmente com o Winnicott, que não teve esse viés edipiano, que ela pôde ser curada, ou pelo menos atravessar um ponto estagnado assim de uma vida inteira. Mas depois, até numa das análises desse texto, né, você tem uma fala do Winnicott dizendo agora, depois de toda essa travessia, podemos começar com a questão edípica. Quando eu falo de Édipo, então, para fechar um pouco o nosso assunto aqui, a gente está falando de um triângulo, né? A gente está falando aqui da criança, aquele que é o possibilitador do seu narcisismo, e um terceiro nessa história que vai ser o que vai causar a ferida narcísica. Então eu tenho o bebê, a mãe e o pai. Ou posso pensar como estrutura, o bebê, a função materna e a função paterna. Então a mãe como possibilitadora do narcisismo, né? Então a mãe como a função materna como possibilitadora do narcisismo e a função do pai como agente da lei, como aquele que vai trazer a criança para a dimensão da falta, da ferida narcísica. Então pense nesse triângulo aqui. Nesse paradigma chamado edípico, o Loparic está colocando como a criança como andarilho da cama dos pais.
Então a criança que está ali no meio da cama dos pais, meio que afastando o pai, se aproximando da mãe, né? Todo aquele jogo ali de sedução e um jogo também de agressividade nessa triangulação. E aí está dizendo que o novo paradigma que você encontra na clínica não é mais esse tipo de paciente, né? É o tipo de paciente que ainda está buscando o olhar. O paradigma passa a ser o bebê no colo da mãe. Então veja o que ele está dizendo aí, como soa próximo àquilo que o Thomas Kuhn fala de Einstein e de Newton. O que ele está dizendo é de uma crise que acontece no Édipo e uma nova proposta. Não significa que isso aqui não funcione para os problemas mais, mas significa que tem alguns problemas que esse paradigma não resolve mais, é necessário pensar num novo paradigma. E é interessante, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque isso é uma discussão grande que existe, né? Isso é uma discussão, como você tem lá o Tronco e os Ramos, né? O livro do Mezan, você tem livros e livros e artigos, né, do pessoal do Centro Winnicott, por exemplo, falando desse assunto. Você tem lá o Adam Phillips falando algo do tipo, você tem lá o Greenberg Mitchell, como eu falei, Joss McDougall falando isso. Então você tem uma série de pessoas questionando isso, né? E aí eu acho que é muito interessante, porque no meio dessa coisa toda, chega o Naso e fala, ó, peraí, né? Não tem essa. Independente do que vocês queiram dizer aí, a questão, quando eu vou atender na clínica, o que eu escuto é Édipo. Né? Então eu estou querendo mostrar para vocês que existe uma longa discussão sobre isso, profunda, né? Muito importante para o desenvolvimento da psicanálise, e ao mesmo tempo você tem lá o Naso meio que nos convidando assim, a retomar um pouco o Édipo, porque uma coisa que eu vejo muito na clínica é o quanto nós não lemos mais sobre Édipo, ou nem nunca lemos, na verdade, muitas vezes. A gente só sabe da história mais ou menos, mas nunca foi meio que a fundo nisso. Então eu propus a criar esse curso com várias aulas para tentar aprofundar essa questão. Então começar desde o que é o mito, na próxima aula eu vou falar da história do Édipo mesmo, né, da mitologia, e as várias consequências a ser pensada. É claro que, voltando ao que eu falei para vocês, isso tudo pode ser muito contestado quando você pega esse modelo proposto, né, dos paradigmas, na proposta do Loparic, ou da forma como o Renato Mezan vai fazer uma avaliação, ou de vários autores. Eu acho que é muito importante, né, deixar essa abertura para uma crítica futura que vocês possam fazer com relação a esse livro, inclusive. Então, acho que é importante você experimentar, convido você assim, vá escutar os problemas da clínica que você atende, ou como você muitas vezes vê a problemática humana, tente escutar por aqui primeiro. E aí depois você sente se está em crise isso ou não, e se é necessário alguma outra coisa ou mais uma coisa, ou abandonar isso de vez, tá bom? Então essa é a proposta de hoje, bons estudos e até a próxima aula.